Eu vou falar um bocadinho de um versículo que aos 14 anos eu fui a primeira vez a um retiro de jovens, porque eu frequentava uma igreja. Os meus pais não foram sempre cristãos, mas desde os meus 6 anos eu frequentava a igreja e a escola dominical, mas não é pelo facto de virmos à igreja, de ouvirmos falar de Deus, que Ele passa a fazer parte das nossas vidas e sentirmos que Ele é nosso e nós somos dele. E às vezes há alguma dificuldade que eu sentia quando era na adolescência. Às vezes a pensar, mas será que eu sou salva? Não sou salva? Como é que é? E na altura eu frequentava a Igreja Assembleia de Deus de Coimbra e nós só podíamos ir aos retiros a partir dos 14 anos. Então o retiro e aquela fase um bocadinho complicada, não é? Eu também tive a minha fase complicada. Muitos porquês, muitas coisas, e eu faço anos a 14 de agosto. E quando foi para a inscrição, quando eu ia para me inscrever, eu ainda não tinha 14 anos. Então eu lembro que a Dália disse assim, para alguns que conhecem: mas ela não pode ir. Não tem idade, não pode ir. Porque a minha mãe andava a dizer: olha, tu devias ir ao retiro, que é o que vocês fazem com os vossos filhos. E é tão importante nós não desistirmos deles. E a Elisa Rasteira disse assim: não, ela vai. E eu fui. Eu lembro que íamos num autocarro até uma zona que nós dizíamos que era o paraíso. Foi o lugar em que a minha geração foi tocada por Deus. Era mesmo o paraíso. Então nós íamos no autocarro. E eu lembro-me que ia sossegadita, não conhecia ninguém, caladita, não tinha amigos, porque eu ia à escola dominical, mas não tinha assim muita afinidade com as pessoas. E nesse retiro nós tivemos um pregador holandês, acho que era holandês, e veio com um grupo de jovens, e nesse retiro Deus tocou no meu lar. Deus falou comigo. Eu lembro que nós tínhamos, era o refeitório, era a parte de cima, aquilo não tinha condições nenhumas. Eu pensava levar os meus jovens para um sítio daqueles, eles iam morrer. Porque aquilo não tinha mesmo condições. Nós tínhamos um refeitório e se nós batêssemos muito com os pés, o pessoal do bar cá de baixo, o pessoal queixava-se porque o pó caía no pé da máquina de café. Nós estávamos em tendas, as casas de banho eram um buraco, nós tínhamos que ir buscar água ao rio, que acartávamos água, lavávamos os pratos, nós tínhamos tarefa, no rio, que era uma aventura, faziam os pratos de água abaixo. Eram tempos em que não havia condições, mas eram tempos em que nós experimentávamos verdadeiramente quem Deus é. E porque eu experimentei Deus de uma forma tão real, nunca mais. A minha vida não faz sentido sem Deus. Venha o que vier. Porque quando nós percebemos e entendemos verdadeiramente quem Deus é, nós vamos estar firmes nele em que venha um vendaval. Mas nós queremos ficar, porque não faz sentido. E eu não estava a falar nisto, não sei porque estou a falar isto, mas há um versículo que eles cantavam numa música que era: não é por força nem por poder, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor. E era uma música que nós cantávamos à volta da fogueira. E eu acredito, e no trabalho de jovens com quem tenho trabalhado, que não é mesmo nem por força nem por violência. Porque quem faz não é quem lidera, mas é o Espírito de Deus. E muitas vezes, ao longo da minha caminhada como cristã, eu vi sermos disciplinados pela força e pela violência. Isso não leva a lado nenhum.
mas quando nós deixamos que o Espírito de Deus trabalhe em nós, Ele faz coisas espetaculares. E é Ele que faz. Porque às vezes nós, quando queremos fazer a nossa parte, só estragamos. Então, hoje eu queria falar deste versículo que se encontra no livro de Zacarias, é um livro do Velho Testamento. E eu pesquisei um bocadinho acerca de o que é que Zacarias significa. E a palavra Zacarias significa Jeová lembra. E eu pensei, epá, é interessante. Às vezes nós precisamos de nos lembrar. Às vezes andamos esquecidos. E então, Zacarias foi enviado num tempo em que Deus precisou de voltar a lembrar. E que tempo foi este? O povo judeu tinha voltado do cativeiro, onde tinha estado durante muitos anos, e eles voltaram do cativeiro. E havia necessidade de haver a reconstrução do templo e também das próprias casas onde eles viviam, porque tudo tinha sido destruído. E foi neste tempo que Deus precisou de voltar a lembrar. Porque sabem, quando nós vivemos em tempos de cativeiro na nossa vida, nós temos tendência a esquecer quem Deus é ou aquilo que Ele é capaz de fazer. Porque vivemos com sentimentos de desespero, de desânimo, e quando isso vem à nossa vida e quando nós estamos envolvidos nessas situações, nós não conseguimos discernir nem compreender quem Deus é, porque muitas vezes estamos focados naquela situação. E então o povo estava a viver essa situação. Então Deus levantou 2 homens, Josué, que era o sumo sacerdote, e Zorobabel, que era o governador de Judá, e ele estava responsável por isso, para ele que pudesse reconstruir o templo. Claro que existiu um primeiro templo, o templo de Salomão, mas que foi construído num contexto completamente diferente. Num contexto em que tudo estava bom, todas as pessoas andavam motivadas, aquele templo foi espetacular. O primeiro, depois ele foi destruído esse templo, e era necessário reconstruir este templo. Só que, para a reconstrução deste templo, as pessoas não estavam motivadas como estavam para o primeiro. Porque quando tudo vai bem e quando as coisas correm bem, nós estamos todos maravilha. Não é? Estamos todos motivados. Quando vem um tempo complicado, em que, no caso deles, eles foram para uma outra terra, em que eles perderam tudo, e ter que voltar e começar do princípio é muito complicado. E também foi complicado para eles. E eu, quando estava a pensar nesta passagem, quando este versículo veio ao meu coração, não foi no contexto presente, foi num contexto que eu tive de lidar com algumas situações e que eu me senti incapaz, e até relacionado com o grupo de jovens. E eu lembro-me que este versículo veio à minha mente e disse: não é por força, nem é por violência, mas pelo meu Espírito. E eu disse: olha Deus, não sou eu que vou tratar disto, eu não tenho capacidade, mas eu acredito que é o teu Espírito que vai operar. Mas quando pensei nesta passagem, depois pensei, interessante, esta passagem também se pode aplicar aos tempos em que estamos a viver. Que se calhar nos sentimos como que regressados do cativeiro, em que precisamos de reconstruir, mas não temos forças. E Zorobabel aconteceu-lhe a mesma coisa. Ele era governador de Judá, e na época em que os primeiros cativos regressaram da Babilónia, ele recebeu esta missão, reconstruir o templo. Só que ele tinha esta missão e ele estava com boas intenções, existia força e vigor nele para fazer. Só que os moradores da terra levantaram-se para tentar impedi-lo, para tentar
enfraquecer as suas mãos de forma que ele não conseguisse executar a sua obra. E é difícil quando nós queremos fazer a obra e sabemos o que devemos fazer e tanta coisa se levanta para nos impedirmos de fazer. Mas Deus usou o profeta Zacarias para lembrar Zorobabel de onde vem a verdadeira força. E o versículo está escrito em Zacarias 4:6, e eu gostava que alguém abrisse ou encontrasse, está no telemóvel ou na Bíblia, e que pudesse ler também. Diz Zacarias 4:6, por favor. Então eu disse, esta mensagem do Senhor do Duel, não é pela força nem pelo poder que vocês vencerão, será pelo meu Espírito. Vocês, embora poucos e fracos, vencerão pelo meu Espírito. Obrigada, Lídia. Mas está muito bem. E é isto mesmo. Então, mesmo quando estamos num tempo em que nos sentimos incapazes, em que tudo aquilo que nos rodeia nos está a tentar derrubar em relação ao propósito de Deus para a nossa vida, Deus sempre manda alguém para nos lembrar. E Deus usou o profeta para lembrar Zorobabel. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito que vocês vão vencer. Vocês não são fracos. Porque se nós pensamos, especialmente a obra de Deus, se nós pensamos fazer na nossa capacidade humana, nós não conseguimos fazer. Nós não somos capazes de fazer. Porque quem faz, e quando nós lidamos com a obra de Deus, quando lidamos com pessoas, quem faz é Deus, não somos nós. Porque quantas vezes são as pessoas que são aquelas que são as primeiras que nos impedem de cumprir o propósito. Então nós não podemos estar focados, mas temos que deixar que seja ouvirmos Deus, ouvirmos o Espírito de Deus, para que seja Ele a guiar a nossa vida e aquilo que nós temos de fazer. Porque se nós nos deixarmos de guiar pelo Espírito de Deus, aquilo que nós vamos fazer, a obra que nós vamos fazer, ela será eficaz nas pessoas em que nós servimos. Agora, se nós formos pela nossa força, e a nossa força o que é? É aquilo que é na carne, aquilo que nós somos. Porque eu, se no grupo de jovens, eu liderasse o grupo de jovens, como quando estou na escola com os meus alunos, era antes que já não havia grupo de jovens. Vão perceber? Ainda que eu também na escola, eu também sou professora e também lhes transmito o amor de Deus, claro, mas lá há regras e elas têm que se cumprir todas, não é? E as coisas têm que funcionar. Mas no trabalho de Deus não é assim. Não é? E se nós tentarmos liderar numa responsabilidade, usando o nosso eu, nós vamos estragar o trabalho. Porque o trabalho de Deus não é nosso, é dele. Só que, e agora vocês pensam, mas como é que nós conseguimos fazer isso? Ouvindo a voz de Deus. E eu acho que é um tempo que nós estamos a viver em que, mesmo na nossa vida, é tudo muito rápido. Nós queremos as coisas muito rápido. Nós não temos paciência. Eu falo aos meus alunos, por exemplo, não, os jovens já não são assim, mas os meus, se querem uma coisa, eles vão dizer não sei quantas vezes até os atender. Professora, eu já ouvi. Mas é até eu, olha, já perdi a paciência, tenho que se atender. Porque nós queremos tudo para agora. Mas o trabalho de Deus na nossa vida não é para agora. Nós temos que deixar deste trabalho. E o processo na nossa vida, que às vezes não é fácil, é doloroso, é como Deus pegar em barro que não tem forma e nós deixarmos que Ele dê forma para fazer um vaso. Não é? E depois quebra-se e Ele volta a fazer novamente. E a nossa vida com Deus também é um bocadinho assim. Então, diz, quando os inimigos se levantam contra a nossa vida, contra aquilo que Deus nos confiou, às vezes imaginamos que precisaremos combater com as nossas próprias forças, com o nosso próprio poder, e é quando o desespero vem, percebemos que não temos em nós forças suficientes para vencer. Mas é também neste momento que Deus nos diz, não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, nem pelas nossas capacidades, mas pelo poder do Espírito
E o que é o Espírito? É aquele que habita em nós. E quando Deus é por nós, quem nos pode resistir? Então diz, se nos livrarmos da angústia, quando entendemos que não depende da nossa força, mas exclusivamente da força de Deus. Temos de fazer a nossa parte, é verdade. Mas a resposta final vem de Deus e é Ele que está no controle de tudo. É Ele que está no controle da nossa vida e é Ele que está no controle desta igreja. Porque a igreja não é nossa, não está nas nossas mãos, a igreja é de Deus. E Ele é que está no controle. E nada vem à nossa vida que não seja com o controle de Deus. Então nós temos de estar sujeitos ao Espírito de Deus. Agora há outro versículo que eu gostava que nós lêssemos, que está escrito em Salmos 127, 1. Salmos 127, 1. Eu gostava que outra pessoa pudesse ler também. Ninguém encontrou. Telemóvel é rápido. Sim. Se não for o Senhor a construir a casa, será inútil o trabalho dos operários. Se não for o Senhor a guardar a cidade, não adiantará nada a vigília das sentinelas. Muito bem, então é outro versículo que diz: quem é que edifica? Somos nós? Não. É Deus. Porque senão, se não for Ele que edifica, nós podemos fazer muita coisa. Podemos nos desgastar, podemos ficar arrastos. Mas nada irá ser edificado. Porque é Ele que edifica. Diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, todo o trabalho que nós fazemos, nós somos vasos que Deus vai usar para Ele edificar. Mas o trabalho é dele. E diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Pode lá estar muita gente a tentar vigiar, a tentar fazer alguma coisa. Mas Deus, e eu volto a ficar, o mais importante, Deus é que está no controle. É Ele que edifica. Por mais que as condições nos sejam favoráveis, por mais que sejamos capazes e disponhamos de recursos, só o Senhor pode determinar se venceremos ou não. Porque a batalha não é nossa, é dele. A nossa força vem do Senhor, não de fontes humanas. E eu gostava que nós lêssemos, para finalizar, outro versículo que se encontra em Provérbios 21, 31. Provérbios 21, 31. Se outra pessoa puder encontrar, eu gostava que lêssemos. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. O cavalo não se prepara sozinho. Alguém tem que preparar todas as coisas. Mas de quem é a vitória? O cavalo pode estar muito bem preparado, mas a vitória é dele. Então o foco não somos nós, mas é Ele. Não devemos confiar na nossa própria força ou nas nossas capacidades naturais, mas unicamente no poder do Espírito Santo. Cada um de nós e a Igreja necessita de perceber o quão importante é o Espírito Santo. Então, esta é a palavra que eu gostava de partilhar convosco, porque eu acredito que são tempos. Quando eu experimentei Deus, eram tempos. Eu tenho 47, foi com 14 anos, já foi há uns anos. Mas eram tempos em que, e eu já compartilhei isso, penso no grupo dos 14, eram tempos em que o Espírito Santo tinha uma primazia na nossa vida. E acho que hoje ele deixou de ter esse papel tão importante na nossa vida. E às vezes somos mais nós, na nossa maneira de ser, e menos o Espírito Santo. E às vezes o trabalho, a obra de Deus, sofre danos, porque nós, quando servimos,
não nos deixamos guiar por esse Espírito. E eu servi durante muitos anos, sempre como professora de escola dominical, sempre ligada a miúdos, dos quais eu estava perfeitamente à vontade, porque é o meu dia-a-dia, não é? De 6 aos 9 anos é a minha praia. E eu sempre servi. Não era um desafio para mim, porque eu fazia na minha capacidade natural, eu estava à vontade para o fazer. Eu já partilhei aqui, e esta semana penso que Deus voltou a trazer isso ao meu coração, mas quando eu peguei no trabalho de jovens, quando eu comecei com eles, com este grupo, não foi nas minhas capacidades, porque eu sempre achei que lidar com a adolescência não ia dar muito bem. Não sei. E eu às vezes mesmo quando estou no grupo, eu penso, isto não é nada à minha praia. Eles falam de coisas, gostam de coisas, eu já estou um bocadinho cota, não é? O Diogo tem que ter paciência comigo, a internet. Agora vamos à China, ainda bem que ele vai, porque ele é que tem lá o GPS e nós vamos e tal. Mas lidar com eles também não podia ser nas minhas capacidades. Mas eu tenho experimentado trabalhar com eles. Não é nas minhas capacidades, mas é no amor de Deus que colocou no meu coração por cada um deles. E sabem que o amor faz diferença quando nós lidamos com as outras pessoas. Quando é alguém que não nos é familiar ou próximo, nós lidamos de uma maneira. Mas quando é alguém nosso, alguém que é importante para a nossa vida, nós, ainda que nos apeteça dizer algumas coisas, por amor, nós não dizemos. Não se pode dizer tudo, não é? Lá está, porque se nós dissermos tudo na nossa força, o que é que vai acontecer? Então temos que deixar o Espírito Santo poder falar. Então eu acredito que há um tempo em que nós precisamos de buscar este respirar novo, de percebermos que Deus tem que ser o nosso pão. E o que é o pão? O pão é o sustento elementar, não é? Não foi por acaso que Deus mandou maná no deserto e os sustentou. E seja esse o nosso pão, o buscarmos Deus, o querermos Deus. E eu acredito que Deus irá fazer coisas bonitas na nossa vida, porque quando o conhecermos verdadeiramente, então a nossa vida vai mudar. E eu gostava que o grupo de louvor pudesse subir, e eu gostava que cantássemos mais esta música. E eu, quando disse a elas, eu penso, eu vou-vos dizer que este foco é... Pronto, então ainda temos tempo. E quando eu pensei nesta música, eu gostava que nós, quando agora fôssemos cantar, que isto fosse a nossa oração. Eu não sei se consegui transmitir-vos aquilo que eu sinto, mas isto é o lugar do altar. Às vezes não é fácil vir ao altar. Eu falo por mim. Quantas vezes às vezes se fala ao apelo e eu vou ficar aqui no lugar. Eu também oro aqui, Deus também faz aqui. E porquê é que eu me vou expor? Depois as pessoas até sabem que eu se calhar aqui devem estar muito bem. Sei lá, coisas dessas que passam pela nossa vida. Mas o altar é o lugar da presença de Deus em que nós podemos ser restaurados. É o lugar onde nós podemos buscar Deus. E eu tenho experiência na idade deles, o quanto importante era nós irmos, nós tínhamos o retiro e tínhamos uma fogueira no meio, depois nós estávamos a dar velhos tempos, imagino. E quando nós íamos à fogueira, e quando nós nos ajoelhávamos, Deus trabalhava connosco. Porque para Deus fazer alguma coisa, nós temos que nos despir de nós mesmos. Nós não somos o importante, Ele é importante. Porque o que é a nossa vida sem Ele?
eu pensei, olha, certamente que existe na nossa vida situações em que nós pensamos são situações impossíveis. Seja a salvação dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa esposa, dos nossos filhos, tantas coisas. Há situações que vêm em que nós pensamos não é possível, mas é possível quando nós vimos o altar. Porque é no altar que o Espírito de Deus fala sobre a nossa vida. É no altar que nós dizemos: Deus, eu não sou capaz, não está nas nossas mãos, na nossa capacidade, não está, mas está nele. Eu tenho alguns jovens que de alguma forma penso, se calhar já os perdi, mas eu continuo a orar por eles, eu continuo a mandar uma mensagem. Tantas pessoas que eu ministrei durante a minha vida, não só com eles, e que a vida, as circunstâncias os afastaram. Mas este é o lugar, e esta é a hora de nós virmos ao altar e vamos cantar esta música. E eu gostava que vocês pudessem ter liberdade, ou no vosso lugar, ou virem à frente, e nós podemos também orar uns pelos outros, para que o Espírito Santo possa tocar na nossa vida. Precisamos de um sopro do vento de Deus na nossa vida, para Deus mudar as circunstâncias, para Deus trazer perdão à nossa vida, para Deus trazer restauração à nossa vida, para o Espírito de Deus nos revelar verdadeiramente aquilo que está certo e aquilo que está errado, aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que não está bem diante dele. E nós só conseguimos isso quando nós ouvimos Deus falar audivelmente. Porque eu lembro-me de ouvir Deus falar claramente à minha vida. E há quanto tempo, se calhar, eu já não ouço essa voz. Porque tanta coisa vem, estamos ocupados com tanta coisa. Mas como Jesus disse, uma só é importante. E qual é importante? É nós estarmos aos pés de Jesus. Está bem? Então elas vão cantar essa música, está bem? E quem quiser, vamos ficar de pé, pode ser?